Louvado seja Deus, chegou o momento da palavra do Senhor, de ouvirmos a palavra de Deus. É um momento de muita alegria. Hoje estou aqui então, para trazer essa palavra, esse alimento perfeito para a nossa alma, para o nosso coração. Então, a gente pode abrir a nossa palavra, se você tem a palavra em mão, em Lucas 24. Outro dia, uma terça-feira atrás, eu preguei sobre essa palavra, a ida dos discípulos a Emaús. E agora, então, nós vamos pegar lá no versículo 28, que é o finalzinho dessa palavra que a gente já meditou, Você que esteve aqui, lembrar dela, Que é aquele momento que os discípulos, então, após a morte de Jesus, eles saem do lugar onde Jesus havia designado para eles. Jesus tinha falado, fiquem em Jerusalém. E eles, pela dor, pelo sofrimento, pela decepção, porque os olhos deles se fecharam, e eles não entendiam e não compreendiam o que estava acontecendo por medo. Eles então resolvem abandonar o lugar onde eles estavam e vão para Emaús. E quando eles estão caminhando, entra no meio deles, disfarçado, eles não reconheceram a presença de Jesus. E Jesus vai conversando com eles pelo caminho, pergunta para eles o que aconteceu, por que eles estão tristes, E eles então vão tendo um diálogo com Jesus no meio do caminho. E aí então eles chegam num determinado lugar, Jesus faz de conta que vai adiante, E aí, mas aí eu vou ler, essa parte. Então vamos no versículo 28, então, Eu fiz uma recapitulação do início dela. Então, no versículo 28 vai dizer assim, de Lucas 24, capítulo. Vai dizer assim: aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse para adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Eu me perdi. Entrou então com eles, Aconteceu que estando. Me perdi? Não. Sentados. Deixa eu marcar com o dedo que é melhor. Sentados juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um com o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Palavras de salvação. Glória a você. Então, acima. Aí, terminando essa passagem, então, aquela caminhada, eles chegam num determinado lugar. Jesus sabia que eles iam fazer uma parada ali. Jesus faz de conta que ele vai adiante. Mas, eles então pedem para Jesus ficar. E Jesus então fica com eles. Na hora que sentam à mesa, Jesus toma o pão, abençoa o pão, igualzinha como ele já tinha feito outras vezes com os discípulos. Os discípulos já conheciam essa atitude de Jesus. Eles já tinham visto o milagre dos peixes, multiplicação dos peixes. Eles já tinham visto a multiplicação dos pães. Eles já tinham visto Jesus alimentando grandes povos. Eles já tinham visto. E eles então reconhecem Jesus naquele momento. E por que eles reconhecem? Lá no versículo 16, ainda do outro capítulo que a gente visto no outro dia, ele vai dizer assim: mas os olhos estavam-lhe como os que vendados e não o reconheceram. Os olhos dos discípulos estavam como vendados e eles não tinham reconhecido Jesus quando ele caminhava com ele. Embora eles, dizendo aqui nesta passagem, não estava o nosso coração a se arder quando ele falava das escrituras, eles entenderam ali naquele momento, na partilha do pão, quando Jesus abençoou o pão, então os olhos deles se abriram. Eles viram que era Jesus que estavam ali, reconheceram a presença dele e souberam
né, avaliar aquele momento, toda aquela caminhada que eles já tiveram com Jesus sem ter reconhecido ele, não é? Que coisa mais linda, né? Ali eles então prestaram uma atenção, viram, nossa, era Jesus, mas daí diz a palavra, Jesus então desapareceu. Jesus se mostrou-se para eles que estavam com eles. Jesus queria que eles abrissem os olhos. E aí eu fico lembrando assim que os discípulos já conheciam Jesus. Tanto tempo caminhando junto. E eles, por medo, por insegurança, o que aconteceu? Eles partiram para um outro lugar que não era o lugar deles. O lugar deles era em Jerusalém, como a gente falou na outra live. Era em Jerusalém. Mas eles, por essa dor, por esse sofrimento, por aquela decepção que estavam sentindo no coração, e a gente vê que quando há dor, que quando há decepção em nós, quando há ressentimento, quando há mágoa, os nossos olhos se fecham. E a gente não reconhece mais a pessoa que nos faz bem, que quer o nosso bem, né? Mas a gente fica com os olhos vendados, fechados. E ali aqueles discípulos então reconheceram que era Jesus. E Jesus então, por que ele quis que aqueles discípulos reconhecessem ele na partilha do pão? Que é o alimento perfeito para a nossa alma. Aí eu fico me lembrando assim de que nós desde crianças precisamos de uma alimentação adequada de acordo com o nosso crescimento, não é? Quando é nenenzinho, começa com leitinho, o Aleph sabe muito bem disso e vai saber ainda daqui pra frente. Começa com leitinho, depois passa por uma papinha, um suquinho e vai indo, até chegar naquele alimento sólido. E o alimento adequado para cada etapa da sua vida. Para que a gente tenha força, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha disposição, para que a gente trabalhe. O alimento físico é este. E Jesus, ele dava tanto o alimento físico, né? Povo, que ele não despedia o povo sem o alimento, como dava o alimento espiritual, que era a palavra. Esta também, essa partilha do pão, ao acordar, ao despertar, ela também vem falar ao nosso coração do alimento perfeito para a nossa alma. O alimento da palavra de Deus. O alimento da oração, de estar na presença do Senhor, de se alimentar das coisas que são de Deus. Tudo isto é um alimento para que nós crescemos espiritualmente. Para que a gente seja também forte. Para que nada nos derrube, nem o vírus venha nos derrubar, nada que aconteça venha nos derrotar, mas é para que a gente seja forte, para que a gente não desanime, para que a nossa fé seja elevada cada dia mais. O Aleph vinha falando ali de amadurar na fé, né? De amadurecer. Quantos irmãos católicos não amadurecem na sua fé? Porque não se alimentam direito. Cai antes, né? Antes, tá verdinho ainda. A fruta verdinha ainda cai do pé, porque ela não se alimenta, ela não toma, né? Como é que se diz? A planta, ela tem aquela seiva, ela vai se alimentar do oxigênio, de tudo mais. Nós também precisamos disso. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, das coisas de Deus, da oração. Por isso que muitos católicos, e eu falo mesmo para católico, né? Porque nós somos católicos. E a gente fala assim, porque tem muitos que eles não amadurecem mesmo. E no momento da dor, temos essa mesma tendência como aqueles discípulos que conheciam o Senhor. No momento da dor, eles fogem, eles vão embora. Eu não quero mais ficar neste lugar. Eu não quero mais a minha casa. Eu não quero mais meu marido. Eu não quero mais a minha esposa. Eu não quero mais esse trabalho. Eu não quero mais sofrer. A pessoa fica vivendo, né, momentos de murmurações, de reclamações, insatisfeito com tudo. Mas, por quê? Tá se alimentando só o físico, né? Tem gente que se alimenta pra caramba, gosta de uma feijoada, né? Nossa! Já imaginou uma feijoada de noite, comer e dormir? Meu Deus, é pesadelo na certa.
pesadelo na certa. Um churrasco gordo assim, e antes de dormir, nossa, dá uma congestão. Então, irmãos, tem muitos e muitos irmãos se alimentando do alimento inadequado. Aí eu ficava pensando assim, que esse não amadurecer, muitas vezes na nossa dor, naquelas decepções do dia a dia, a pessoa quer fugir e às vezes quer pegar um atalho. Ai, eu tô doente, essa enfermidade, eu já cansei de rezar, eu peço e peço e não adianta. Irmão, tá rezando pouco, tá rezando muito pouco. E tá pegando um atalho, tá querendo um atalho lá de tantas pessoas que às vezes o lobo vestido de cordeiro vem, te mostra um caminho e tu segue. Essa semana a gente está vivendo isso na palavra de Deus. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. E só quando a gente não está bem é que a gente não reconhece, quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente não está se alimentando da maneira adequada, então a gente não reconhece mais a presença e nem a voz do Senhor, como aqueles discípulos não conheciam mais. Muitas pessoas pegando atalhos, muitas pessoas se deixando ir nesse atalho, irmão. Às vezes a gente deixa um caminho seguro e a gente entra nesse atalho, e nesse atalho o lobo está lá disfarçado de cordeiro, vestido de cordeiro, vestido de Nossa Senhora, vestido de padre, vestido, de carismático. Tudo. Ele não vai se apresentar de lobo, né? Com certeza, né? Não vai se apresentar de lobo. Ele vai estar disfarçado. E daí muitas pessoas caem. E eu lembro que na outra semana que eu ainda pregava sobre esse mesma palavra, o Senhor falava muito claro, não se deixe enganar. O Senhor falava com clareza isso. Não se deixa enganar pelo lobo vestido de cordeiro, não se deixa. Irmão, e aí você vai dizer, mas como é que eu sei disto? Como é que eu descubro isto? Irmão, uma coisa deixa bem clara neste momento para você católico que quis pegar um atalho, para você católico que quis ir lá na cartomante, para você católico que pensa que Iemanjá é Nossa Senhora, para você católico que pensa que espiritismo vem de Deus, está na palavra de Deus. Eu já falei até em Deuteronômio 18, eu deixei a palavra da outra vez, Deuteronômio 18, no versículo 9 a 14, vai deixar muito claro isto. Pessoas que pensam, que cartomancia, horóscopo, que isso que vem de Deus. Irmão, isso aí a gente está sendo enganado. A gente está sendo enganado e o Senhor diz, não se deixe enganar. O Senhor cuida de nós, o Senhor fica triste quando a gente se afasta dele, a gente deixa um caminho seguro. Nós vimos o momento agora, e o momento agora pode não estar bom, pode estar ruim, mas Deus vê lá na frente Ele tem algo preparado para nós, e nós não podemos pegar esse atalho aonde existe um lobo vestido de cordeiro, tentando nos devastar, tentando nos destruir. Nós não podemos fazer isso, irmão. Nós temos que ser prudentes. E aí, como eu havia falado, como a gente sabe, como a gente sabe a voz do Senhor, como os discípulos disseram ali, não estava o nosso coração se arder quando ele falava. Quando as coisas vêm de Deus, ela cai no coração, ela nos causa paz, tranquilidade em nós. Quando a coisa vem do inimigo, é escondido. É escondido, ele não mostra a cara porque ele é muito feio. E se ele mostrar a cara, a gente sai correndo. Então ele vem bonito. Ele vem bonito, bem ajeitadinho para nos enrolar, para nos destruir mesmo. É isso que ele quer. O plano do maligno é destruir a minha família, destruir a tua família. Por isso, irmãos, não se deixa enganar. As coisas de Deus não há escondido. Deus faz clara e abertamente para nós, irmão. Deus, e Ele não cobra nada. Então, o primeiro passo, quando alguém já chega, eu vou te cobrar tanto por isso. Desconfia. Não vem de Deus isso, que é de Deus é dom, é gratuito, é graça plena.
E tudo aquilo que vem escondido, que causa medo, que causa nervosismo em nós, não vem de Deus. Eu vou dizer assim para vocês que eu já vivi muitas experiências nesse sentido. De tu estar conversando entre amigos e surgir um assunto, e aquele assunto não te cai bem. De aquele assunto te deixar tensa. De tu não gostar, e quando tu sai da presença daquele lugar, tu fica com aquilo na tua cabeça e ele não te causa bem-estar. É porque não é de Deus. Não é de Deus. Quando algo assim dessa maneira acontecer, não é de Deus, não vem de Deus. Como aqueles discípulos reconheceram naquele momento, o Senhor quer nos dar um alimento perfeito para nossa alma. O Senhor quer que a gente se encontre com Ele. E essa semana eu vi eu estava fazendo o retiro de cura e libertação, e eu estava assistindo uma palestra, e foi muito lindo o testemunho assim, que alguém deu sobre a Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia assim, não tema o demônio, ele tem medo até de uma criança. Por quê? De uma criança cheia de Deus. O inimigo, ele tem medo de pessoas cheias de Deus. Ele tem medo até de uma criança cheia de Deus. Por isso, pura, né? Criança é pura. Nem imagina, ele tem medo até de uma criança. Então ele tem medo de uma pessoa cheia de Deus. E por isso, irmão, o convite para hoje, para esta noite, é da gente se encher de Deus. Buscar a Deus, manter os nossos pés no lugar aonde o Senhor designou para nós. Se você é católico, fica com seus pés aonde o Senhor te chamou, irmão. Não saia dali, porque ali está, a tua graça está ali. Então, que sejamos cheios de Deus. E aí eu me lembrava também, como tem um alimento perfeito que o Senhor nos dá, tem o Espírito Santo, né? A água. A água vem, né, digerir esses alimentos dentro de nós. A vida depende da água. E o Senhor mesmo dá o seu Espírito Santo, como Ele fazia naquele primeiro momento que a gente fez do Espírito Santo. O Senhor derrama poderosamente o seu Espírito sobre nós, para que a gente tenha essa consciência, irmão, para que a gente seja alertado. Olha, Terezinha, aí tem algo errado, né? Olha, tu te inquietou, né? Aquilo ali não caiu bem, aquilo ali não é um alimento certo, né? Pra gente ficar ligado, irmão. Pra gente não tomar atalhos, não. Confia no Senhor. Tudo que o Senhor tem pra nós é bom. Hoje alguém dizia assim pra mim, hoje eu tomei a minha vacina, né? Tomei a minha vacina. O pessoal dizia assim pra mim, vá ligeiro, que tu vai ficar sem. Eu disse, calma, depois eu vou, não tem problema. Ah, mas vai faltar, mas depois vem. Depois vem, eu vou lá. Eu digo, né? Mas calma, não precisa sair se correndo. Tem tempo certo, tem momento certo. E eu não tinha planejado para hoje a minha vacina. Não tinha, eu tinha deixado. Amanhã eu vou lá, se tiver, eu faço. Mas aí, sem eu esperar, chega alguém, vem, entra no carro que eu vou te levar lá, que tem uma lá para ti. E tem que correr. Oh, meu Deus, já que vieram me buscar, eu fui. Cheguei lá também, tranquila. Tranquilo, irmão. O que é para nós está reservado, o Senhor tem guardado para nós. Não temos nada a temer. O inimigo, ele tem medo até de uma criança, lembra disso. Seja cheia de Deus. Seja cheia de Deus, amadurece na fé. Não cai, não. Não fica verde aí, não. Não fica estacionado na tua vida. Mas se alimenta da palavra, se alimenta da oração, se alimenta faz um jejum, que isso é alimento para nossa alma. Irmão, eu estava pensando no jejum. O jejum, ele é... A gente pensa assim, pai, é difícil ficar sem comer. Mas quando a gente fica sem comer algo, porque a gente dedicou aquilo ao Senhor, já pensou quanto aquilo, espiritualmente eu sou alimentada por deixar o alimento, aquele alimento físico? O Senhor alimenta-me espiritualmente. O Senhor me dá visão. O Senhor amplia a minha visão para que eu não fique cega, para que eu não fique, perdida. Mas ela amplia a minha visão em todo o meu ser. Por isso, irmão, busca o Senhor.
Invoca o Senhor, aceita Jesus hoje como teu Senhor e Salvador. Faz uma renúncia de todo caminho errado, de toda trilha errada que tu pegou, de todo caminho fácil. Quantas pessoas chegam a nós, mas faz isso, faz aquilo, vai lá naquele lugar, lá é bom, lá ele te dá um remédio, lá ele vai te cobrar tanto, mas ele vai te dar um remédio. Irmão, acorda. Acorda para essa realidade. Só Deus basta para mim e para ti, irmão. Só Deus basta neste momento que nós vivemos. Não existe outro Senhor. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda a língua professe para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único Senhor. E eu proclamo o senhorio de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre essa live, sobre essa internet, sobre as pessoas onde ela está entrando agora, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, te por misericórdia. Por misericórdia, Senhor meu Deus, toca sobre esses irmãos, Senhor. Abre os olhos, Senhor, daqueles que não te reconhecem mais, aqueles que se afastaram, aqueles que não têm intimidade contigo, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor. Vem, Senhor, com teu Espírito. Vem, Senhor, meu Deus, alertar. Vem, Senhor, meu Deus, tirar essas vendas. Vem desmascarar, Senhor, meu Deus. Que caiam todas as máscaras escondidas em nós. Que essas máscaras, Senhor, meu Deus, agora caia aos pés da tua cruz, Jesus. Porque tu morreste por nós. Tu morreu pela minha salvação da humanidade. Senhor, meu Deus, que o povo reconheça esse. Senhor, que esses que estão ouvindo neste momento reconheçam que tu és Senhor. Reconheçam que só tu, Senhor, tem palavras de vida a mim, Senhor. Só tu tens palavra de vida a nós, Senhor. Não existe outro lugar, Senhor. Não existe atalho. Não existe, Senhor, outra igreja, Senhor, para nós. Porque tu nos chamou na igreja católica, apostólica, romana. E esse é o nosso lugar, Senhor. Senhor, desperta, Senhor. Desperta esses cristãos católicos, Senhor, meu Deus, fracos na sua fé. Cristãos católicos, Senhor, acostumado a pegar atalho, Senhor, meu Deus, por misericórdia, Senhor. Eu te peço, Senhor, meu Deus, vem em nosso socorro, em nosso auxílio, Senhor, tem de piedade, Senhor. Porque